Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O Inter recupera, o Flamengo aproveita e o Galo para no Leão. Que vitória do Fortaleza sobre o líder do campeonato. O Fernando Diniz respira, o Luxemburgo não. Peixe e Timão ficam no empate e o Grêmio sobe. Vamos falar sobre tudo isso e também eleger quem foi o cara dessa rodada. Alguns destaques: Brenner do São Paulo, Pedro do Flamengo, Thiago Galhardo do Inter, Rogério Ceni, quem sabe? Chega mais, inscreva-se no canal, seja membro, tô te esperando. E vamos juntos. A gente começa pelo jogo que fechou a rodada. Bragantino e Internacional se enfrentaram no Nabi Abichedin, Bragança Paulista, e o Colorado resolveu o jogo no primeiro tempo muito fácil com o seu artilheiro, Thiago Galhardo, em lances muito parecidos, né? Aparando cruzamentos da direita de cabeça, ele venceu o goleiro Júlio César. O Thiago Galhardo chegou a 12 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado. Na verdade, ele participou dos últimos 11 gols do Inter, 9 marcando e 2 assistências. Ele tá fazendo de tudo nesse time colorado. Mas não foi só ele, o Inter teve o Edenilson numa grande jornada, uma opção do Eduardo Cudê que a gente não entendeu, né? Como por exemplo o William Potker no ataque, ele não produziu absolutamente nada. O Zé Gabriel mais uma vez mantido na defesa ao invés do Rodrigo Moledo, mas venceu bem. O que a gente vai dizer, né? Essa escalação com o Heitor na direita e o Wendel na esquerda me parece ter resolvido a questão das laterais, e o time foi com aquilo que tinha de melhor, né, com exceção do Potker lá na frente, porque tá sem o Guerreiro. O Abel Hernandes também ainda não demonstrou capacidade de ser titular, mas ali no meio com o Lindoso, o Bosquilho, o Edenilson, o Patrick, aí o time foi muito bem estruturado. Com isso o Inter voltou a vencer depois de 4 jogos sem saber o que era vitória, voltou para a vice-liderança, tá a 2 pontinhos do Galo. Agora o Inter é segundo colocado. E o Bragantino, hein? Que decepção, depois de uma ótima Série B, um Campeonato Paulista muito interessante, o time está na 19ª colocação, é o vice-lanterna. Também na quinta-feira, o Atlético Paranaense e o Ceará jogaram na Arena da Baixada, ficaram no 0-0 e acabou fazendo justiça ao que os dois produziram ou não produziram no jogo. Foi um jogo muito de parcas chances de gol. O técnico Eduardo Barros do Furacão até escalou o Fabinho e o Kaiser, começando com eles, né? No segundo tempo colocou o Walter, o Giovânio, tentou alguma coisa, mas o Vozão é quem teve mais perto de fazer um gol numa finalização do Luiz Otávio que o Abner salvou. Os dois estão numa posição intermediária, mas um pouco próximos ali da zona do rebaixamento. Furacão é o 12º e o Ceará 14º. No Castelão, a grande vitória da rodada, hein? O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Rogério Ceni segue sem perder para o Jorge Sampaoli. Incrível, né? O que consegue esse treinador do Leão do Pici, que na verdade faz um trabalho brilhante, o Rogério Ceni, frente ao Fortaleza. O Galo tinha desfalques, é verdade. O Sampaoli escalou o Guilherme Arana, por exemplo, numa segunda linha mais ofensiva, com o Fábio Santos na lateral, tentou ganhar o jogo no segundo tempo, né? Colocou o Marquinhos e tudo mais, mas não conseguiu. O David voltou a marcar depois de 20 jogos, o Sacha acabou fazendo o gol do Galo, e o Fortaleza tinha um a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo, né? Num segundo amarelo que recebe o Felipe. O Rogério Ceni reclamou demais da arbitragem por conta desse lance e também pelo gol anulado que ele teve. E aí no segundo tempo, mesmo assim, ele consegue a vitória através do Bruno Melo. Muita comemoração, porque não à toa, né? É a segunda vez que o Fortaleza vence o líder do campeonato nessa edição. Venceu o Inter quando o Inter era líder e agora o Atlético Mineiro. O Leão também soma 6 jogos sem perder e está na 9ª posição. O Atlético, mesmo com a derrota, é o líder, tem 27 pontos, tem um jogo a menos, né, do que o Inter, por exemplo, mas ainda tá curtindo uma liderança. No Newton Santos, no Rio de Janeiro, caiu o último invicto do campeonato. O Palmeiras perdeu para o Botafogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo está sendo muito cobrado, né, pelo time entregar mais em termos de desempenho. Veio de uma boa vitória sobre o Ceará, um segundo tempo com muitas finalizações e tal, acabou vencendo por 2-1, mesmo com o Fernando Praz tendo sido o destaque do jogo, mas vai jogar contra o Botafogo e o Botafogo não vencia há 10 partidas.
acabou derrotando a equipe do Palmeiras. Depois de um primeiro tempo muito ruim, começou o segundo tempo com tudo. Pedro Raul marcou o primeiro numa falha dos dois zagueiros palmeirenses. A galera tá cobrando só do Felipe Melo, que realmente estava na bola, e ele falhou também num lance parecido num gol do Pedro no jogo contra o Flamengo, mas o Luan também acabou não antecipando um cruzamento que veio da direita. O Pedro Raul marcou primeiro. O segundo foi marcado pelo Caio Alexandre, só confirmado depois pelo VAR, numa cobrança de falta do Vitor Luiz lá do meio da rua. Aí já estava 2-0, foi quando o Luxemburgo resolveu mexer no time. Ele não tinha o Vinha, o lateral uruguaio, que está com a sua seleção, e vendeu o Diogo Barbosa para o Grêmio. O Lucas Esteves, que é o lateral da base, machucou também. Enfim, ele estava sem opções. Improvisou o Mike do lado esquerdo, com o Marcos Rocha do lado direito. E aí só depois ele colocou o Scarpa ali, que seria uma boa estratégia, né? O Scarpa, que é um jogador de lado de campo também, sabe fazer essa função, é canhoto, pode jogar por ali. O Botafogo se retraiu no segundo tempo. O Palmeiras foi para cima, começou a criar oportunidades, chegou ao seu gol com o William Bigode e quase chega ao segundo, também com o William Bigode, que sofre o pênalti do Cavalieri, mas o próprio Cavalieri vai lá e faz a defesa, evitando o que seria mais um empate, né, dessas duas equipes, das que mais empataram no Campeonato Brasileiro. 2-1 para o Fogão, que respira, volta a vencer, mas ainda segue na zona do rebaixamento, e o Palmeiras caiu para a quinta posição. O Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo neste sábado num clássico. São Paulo que deu uma recuperada, venceu o Atlético Goianiense no Morumbi por 3-0. Fernando Diniz dá aquela respirada. A gente não sabe até quando, porque a pressão é muito grande, mas ele foi obrigado a mexer no time. E aí a gente não sabe se por uma interferência da diretoria ou se por conta própria. O fato é que ele colocou o Bruno Alves na defesa, no lugar do Léo, que estava improvisado, colocou o Luan na frente da defesa, tirando o Tietê, que não estava jogando nada, e o Brenner como centroavante no lugar do Pablo. E isso já resolveu boa parte do jogo, né? O Brenner marcou 2 vezes, ele mostra muito oportunismo, esse rapaz, e tem que ter sequência. Não foi um jogo brilhante do São Paulo, mas houve muito mais intensidade, muito mais infiltrações, muito mais aproximação. O São Paulo já foi muito melhor, com trocas apenas pontuais, né? Vejam só, um defensor, um jogador à frente da defesa e o outro na centroavância. Com isso, mesmo o Luan entrando no time ali no lugar do Tietê, o Gabriel Sara cresceu, fez um belo gol, deu 2 assistências, ele consegue ter mais liberdade para chegar lá na frente porque tem um cara protegendo o sistema defensivo ali na frente, que é o Luan. Mesmo assim, o São Paulo sofreu o maior número de finalizações no campeonato. Mas aí apareceu um outro destaque da partida, o Thiago Volpi. Ele estava sofrendo gols até defensáveis, mas nesse jogo 2 ou 3 bolas ele acabou pegando de maneira muito competente. Então o Volpi também foi um diferencial desse jogo. Por quê? Porque o coletivo funciona, mas você depende muito da individualidade também. E nesse jogo o Volpi acabou aparecendo. O São Paulo ainda se mantém no G4, é 4º colocado, e o Atlético Goianiense do Wagner Mancini é o 16º. No Maracanã, o Flamengo segurou a ascensão do Sport de Jair Ventura, né, que vinha de 3 vitórias consecutivas. O Sport estava dando um salto na tabela e o Mengão resolveu o jogo no segundo tempo. No primeiro, o Luan Poli fez algumas defesas, mas aí veio a segunda etapa. O Jair Ventura perdeu alguns jogadores no intervalo que acabaram sentindo, como o Sander, o lateral, e o Thiago Neves também, que já era dúvida para o jogo por desconforto, acabou não voltando para o segundo tempo. E mesmo o Flamengo desfalcado ainda é uma grande equipe, né? Não tinha o Gabigol, jogadores convocados aí como o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro para a seleção brasileira, o Arrascaeta para a seleção uruguaia. Mesmo assim, o Domi, que estava voltando hoje, né, comandando o time depois de se recuperar da Covid, ainda pode contar com um cara como o Pedro, que hoje é o melhor 9 do futebol brasileiro. Impressionante o que está jogando esse rapaz. E já há a discussão, né? Será que Pedro ou Gabigol, ou os dois podem jogar juntos? Mas aí você tira o Bruno Henrique, ou você tira um dos meias. Problema para o Flamengo resolver. Mas problema bom, né? O Pedro resolveu, marcou 2 vezes e o Gustavo Henrique também deixou o dele. O Flamengo ainda é candidato, obviamente, chegou a ser vice-líder, mas como o Inter venceu, é o 3º colocado nesse momento. O Sport está numa posição ainda razoável e pode subir, é o 8º.
Na Serrinha, jogo de 6 gols entre Goiás e Fluminense. O Goiás até saiu na frente. O Rafael Moura marcou 2 vezes, homenageou a sua mãe, que acabou falecendo de câncer essa semana. Fica o meu abraço aqui pro Rafael, que é uma grande figura humana, passou por vários clubes, inclusive pelo Fluminense, né? A lei do ex acabou funcionando. Pelo lado do Fluminense, o Iago Felipe marcou um golaço. Depois o Fred, 300 jogos pelo Fluminense. Marcou já o seu gol de número 174 com a camisa do tricolor. O Nenê acabou deixando dele naquele estilo da chapada do Nenê no cantinho e para fechar a conta o Digão. O Goiás ainda está numa situação complicada, teve protesto, até integrante de organizada lá palestrando para os jogadores, uma coisa meio lamentável, né? Tá todo mundo sofrendo, os clubes grandes, né, sofrendo esse tipo de pressão. É 20º lanterna do Campeonato Brasileiro. O Flu tá chegando, tá no G6, é o sexto. No Pituaçu, Bahia aplicou 3-0 no Vasco, todos os gols no primeiro tempo. O Mano Menezes conquistou aí a sua segunda vitória no comando do time. O time que tem um elenco interessante, os gols marcados aí por jogadores muito conhecidos, né? O Rossi, o Cleison, o Gilberto. E o resultado acabou demitindo o técnico Ramon Menezes. Que coisa, né? O Ramon, que era um cara adorado pelo elenco, pelo clube, identificado, inexplicavelmente acabou demitindo depois de transformar o Vasco líder, colocar o Vasco nas primeiras posições, mas nos últimos 5 jogos não ganhou, acabou caindo para a 10ª posição e o clube tomou a brilhante decisão de demiti-lo. O elenco não gostou e o Vasco, a gente sabe que o Vasco vai ficar numa posição intermediária. Talvez os dirigentes sonhassem com algo mais. O Bahia ainda está numa situação também intermediária na tabela. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho voltou a vencer na sua casa, hein? Só havia acontecido na estreia, na primeira rodada contra o Fluminense. É só a segunda vitória do Grêmio em casa no Campeonato Brasileiro. Bateu o Coritiba, que é um dos piores times do campeonato. Começou muito bem com o Luiz Fernando, fazendo dupla de ataque com o Diego Souza e o David Braz. Logo a 15 minutos já estava 2-0. Zagueirão aparecendo no meio da área lá, só que aí o Grêmio parou de jogar. E o Coritiba diminuiu com o Natan, uma falha do Vanderlei, e no segundo tempo quase empatou. O Maicon voltou para o segundo tempo e deu outra dinâmica para o time, impressionante como o Grêmio é outro quando o Maicon está nos seus melhores dias, né, com toda a sua habilidade técnica. É uma pena que ele não consiga ter regularidade física, né, em 90 minutos, porque joga demais e o Grêmio sente muito a falta dele. O fato é que o tricolor gaúcho deu uma subida na tabela, né? Era 15º, agora é 11º e o Coritiba segue mal, na 18ª posição. Para fechar, o clássico Corinthians e Santos, que terminou 1-1. Eu analisei esse jogo com calma aqui no canal, você pode conferir a análise mais detalhada, mas os dois times tinham desfalques, né? O Santos bastante de jogadores importantes como o Marinho Soteldo, também o zagueiro Lucas Veríssimo. Mesmo assim, abriu o placar, o Cuca escalou o Madison aberto pela direita como ponta, né? Um segundo lateral direito, e ele faz gols, ele aparece bem na área, abriu o placar, mas aí o Santos acabou recuando, né? E o Corinthians chegou ao empate com o Danilo Avelar, que acaba desfalcando o Corinthians agora por pelo menos 8 meses, teve uma lesão grave no joelho. O Corinthians já teve que pedir o Marlon lá emprestado para o Cruzeiro para poder repor, né? Porque só tem o Gil e o Bruno Mendes agora na defesa e vai precisar contar com o Marlon na ausência do Danilo Avelar. Não procura técnico, pelo menos a informação que eu tenho é que o André Sanches está satisfeito com o Coelho. O time até melhorou um pouco na segunda etapa, quando ele fez algumas mudanças, né? Tirou o Jô, tirou o Léo Natel, tirou o Luan também, colocou o Casares, o Bozelli, o Gustavo Mosquito. O time melhorou com esses jogadores, mas não que tenha apresentado um brilhante futebol. Mas segundo o Coelho, o time evoluiu. Então o André Sanches deve ter a mesma visão e por enquanto não pensa em contratar um novo treinador. E você, torcedor corintiano? Quero saber quem foi o cara dessa rodada. Olha, tá difícil, hein? Porque vários jogadores marcaram 2 gols, pelo menos, na rodada, né? Como, por exemplo, o Brenner para o São Paulo na vitória sobre o Dragão, o Pedro também na vitória sobre o Sport, o Thiago Galhardo, que marcou 2 também na vitória sobre o Bragantino, e também dava para destacar o Rogério Ceni, hein? Que venceu o Jorge Sampaoli. Na rodada passada a gente elegeu o Sampaoli como cara da rodada. Mas eu vou ficar com o Pedro. Para mim, ele é o melhor 9, o principal 9 em atividade no futebol brasileiro. Quem é o cara da rodada para você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, seja membro que eu tô te esperando. E até a próxima. Tchau!